Voltamos com o AgroB, o nosso jeito diferente de falar de agropecuária, de agronegócio, e bota diferença nisso, que hoje a gente está falando aqui com a professora Ângela Matilde, que é educadora, pós-doutora em neurociência. Tem um currículo aí vasto, e é muito legal, porque a gente está conseguindo aqui no programa hoje, e é muito bom ter tanta gente aqui nos assistindo agora, porque a gente está conseguindo fazer um paralelo ali do êxodo rural, falar um pouquinho das profissões do campo, mas eu queria também abordar nesse início de bloco sobre um fenômeno que começa timidamente a acontecer, que é o êxodo urbano, ou seja, muitas pessoas, principalmente na pandemia, vou voltar para minha terra, vou investir em algo, vou ouvindo aquela música, que vida boa, né? Ouvindo no carro e voltando para casa, né? E aí, esse fenômeno tem um pouquinho de chance assim, mínima de dar errado, né? Se a pessoa não calcular direito, né? A falta de planejamento é arriscada em qualquer situação, né? Então, tem a questão do impulsivo. A pessoa impulsiva, eu vou voltar e acabar com isso, né? É a questão que a gente falou de voltar para as raízes para se sentir acolhido. Quem não quer voltar para o colo da mãe, mesmo a mãe não estando lá, mas o espaço significa acolhimento. A questão da exigência, né, na cidade, estresse, ansiedade, depressão e aquela coisa toda que a pessoa tem que viver, ainda mais agora da pandemia, e a questão do próprio sustento, né, deixa a pessoa estressada. E o que nós temos aí, o nível de ansiedade nunca houve tão extremo. De estresse, a mesma coisa, síndrome da gaiola, as pessoas com medo de sair de casa. Então, as pessoas querem se refugiar. Elas vão se refugiar onde? No campo, né? No espaço, para elas sentir o quê? Protegidas. Né? Então, elas vão, porque lá eu vou me conectar com a natureza, vou conectar com um lugar menor, então ela se sente acolhida. Então, a tendência é as pessoas voltarem a esse acolhimento, porque dentro da cidade a exigência é de competitividade. Eu tenho que competir, né? Porque eu saio, eu tenho que competir, mas no campo, na acolhida, nesse espaço, eu tenho o quê? Eu tenho colo, né? E aí isso me dá mais segurança. Sou eu e eu no sertão. Agora, eu falei, estou falando aqui no programa que é um efeito novo em termos históricos, né? Desde a década de 90, 1990, que a gente tem esse movimento já. E aí, os dados, eles não são tão precisos, porque a gente tem aí um raio-x meio falho, porque o censo está meio atrasado, né? A gente está com os dados meio que atrasados, mas a gente não tem número, mas tem as pessoas que estão buscando esse caminho, né? E a gente começa a perceber a vinda dos condomínios, né? Para as pessoas morarem, reservando uma área, né? Que essa tendência de não perder essas pessoas. Então, elas estão nesse espaço, mas ainda não estão naquela raiz. Já estão, estão fora ali daquele sistema. Estão lá na cidade, mas vivendo com outras questões todas. Voltando para a turma que está lá no campo hoje, buscando capacitação. Professora, hoje, como você avalia? É legal trazer alguém que não está ligado a governo e tudo mais, para fazer uma análise de fora mesmo. Os últimos anos, né, nos últimos 20 anos, por que a gente teve esse avanço, então, esse despertar para a educação no campo? Porque também é um negócio, né? Porque é também um negócio. Por isso ela se expandiu, não é isso? Com certeza, com certeza. Esgotou um lado, você busca outro, né? Então, se esgotou. Não é que não teve bonzinho na história, todo mundo foi lá investindo naquele processo. A necessidade de capacitar essa pessoa enquanto empresa, né? Para poder aumentar o âmbito, porque aqui já não cabe mais gente também, né? Então, eu tenho que ampliar. É o que faz, muitas vezes, você quer que um bairro comece a ser poluído, você começa a levar as coisas que chamam a atenção. E aí as pessoas começam a ir para lá, aquela coisa toda. Então, não existe falta de intenção. A intenção existe. E essa educação, hoje,
que está chegando para a turma do interior. Uhum. Com o advento do EAD, ganhou mais força, professora? O EAD, ele é sobrenatural. A educação digital é sobrenatural. Bem usado, então, melhor ainda, né? Porque diminui a distância, você trabalha foco, excelência e N outras coisas. Porque a pessoa está lá cansada, então ela vai estudar, mas ela precisa ser mais bem trabalhada. E a qualidade desses cursos tem que ser mais verificada, né? Para poder ver essa formação. Mas, com certeza, o EAD é uma ação educativa do futuro, não tem mais. Inclusive, está na BNCC, né? A educação digital. Então, ela, e já, ó, lembra, eu sou bem mais velha que você, mas antes a gente tinha educação por correspondência, né? Então, a gente mandava as cartinhas, vinha o material, a gente fazia exercício, mandava aquela coisa toda. Hoje não, hoje é muito rápido, né? Por exemplo, eu tenho congressos que de madrugada eu estou falando com a China, com os Estados Unidos e Professor, tudo. e até mesmo, antigamente, mesmo com a internet, a pessoa fazia um curso no EAD, e eu imagino que para a pessoa que está se capacitando no campo, fulano fez um curso por correspondência. Tinha uma coisa meio diminuindo o curso. Hoje não, né? Hoje ele tem uma chancela de uma grande faculdade, uma chancela de uma grande instituição, ou seja, esse cenário vai modificando e a gente vai quem fez EAD há 10 anos não tem mais a mesma realidade do que faz hoje, né? Tem Não. esse caminho. Né? As universidades custaram, né, a investir. Por quê? Porque não sabia como é que ia ser a adesão. Então, começava com alguns módulos em AD, mais presencial. Hoje não, hoje a coisa tomou corpo. Tomou corpo por quê? Tem a fiscalização, né, do Ministério, isso é fundamental, e também a crítica de quem está ali sendo aluno. A crítica de saber, de analisar, é bom ou não é bom. Isso também é muito bom. Esse discernimento, né, da questão da aula online, que é um momento bacana. Agora, a capacitação... E os valores. Os valores também, né? Agora, a capacitação, ela se transforma de uma maneira mais fácil. E como que hoje, claro que na experiência que a senhora tem, que é grandiosa, né, com várias formações, já teve a oportunidade, de repente, de ter uma turma e alunos da zona rural. E ele passa por algumas dificuldades ainda, que é a questão da conexão, é a questão, às vezes, do próprio trabalho, ou seja, uma aula noturna não é o mesmo específico para uma pessoa que está no campo a partir das 3h30 da manhã, 4 horas da manhã já está no campo. A educação também tem que ser, se a pessoa tem que buscar uma característica, a educação também tem que buscar o que cada um precisa. Isso é aprendizagem. Né? A educação é para todos, é esse programa geral, né, que cabe todo mundo. Agora, a aprendizagem, ele tem que vir um encontro singular da pessoa. Então, por exemplo, nós temos a inclusão dentro da educação, que são pessoas que têm alguns transtornos, algumas dificuldades de aprendizagem e que têm essa necessidade de ter algumas coisas que facilitam essa aprendizagem. Então, o que fica? As aulas ficam guardadas e a pessoa assiste no momento que ela dá conta. Elas vêm em pequenos blocos para não fatigar. Né? A questão da neurociência, a gente estimula muito isso, o tempo que eu tenho condição de reter essa aprendizagem. Então, o cérebro ele tem condição de reter de 15, né? Você dá um intervalo, volta 15 minutos de novo, você dá intervalos para que ele digira o que foi trabalhado. Ele pode voltar, ele volta na aula. Então, ele tem condição de rever conteúdo. Isso é muito positivo. Isso já é neurociências. Né? Então, isso é muito bom. Então, o que nós temos que entender é que a aprendizagem tem que vir de encontro a cada sujeito, né?
Porque dentro desse universo existem estilos de aprendizagem. Então, existe o estilo de aprendizagem auditivo, é a pessoa que é mais auditiva. Se ele é auditivo, ele precisa de ouvir mais. Ele é visual, então você precisa de ter mais coisas para ele focar. E tem o sinestésico, que ele precisa estar envolvido em tudo para realizar. Então, o professor tem que estar capacitado para saber que estilo de aluno ele tem. Perfeito. Gente, falando sobre essa questão do censo, a gente destacou aqui agora há pouco que não temos um dado tão preciso por causa do último censo que não foi realizado. Mas mais da metade da população brasileira se concentra em 5,8 municípios do país. Ou seja, ainda há uma concentração urbana muito grande. E detalhe, 21,9% dos habitantes estão em apenas 17 metrópoles. Ou seja, você tem uma concentração, são cidades enormes, né? Você tem grandes metrópoles com a concentração enorme. Isso me permite te fazer uma pergunta, professora. A educação, ela pode transformar e fazer esse caminho inverso e fazer com que novas cidades sejam povoadas? Existem novas cidades, já estão surgindo novas cidades, inclusive cidades que, para atender essas demandas, estão surgindo pessoas que estão envelhecendo, né? Há questões inclusivas, tudo isso tá surgindo. Agora, por que essas metrópoles elas estão superpopulosas? Porque o chamamento para essas metrópoles são chamamentos de felicidade, são chamamentos de realização, são chamamentos de super, né? Você vai vestir a capa do Batman, você vai virar Mulher Maravilha, você vai conseguir tudo, né? Mas isso não acontece. Então, nós estamos povoando, muitas vezes, são as favelas, né? Povoando abrigos aí, pessoas estão na rua pedindo. Então, nós precisamos ter ressalvas. Tem as propagandas enganosas. Quais são essas propagandas enganosas que atendem a esse ensejo, essa falta do sujeito? Se eu não me realizo, eu tenho que ir para fora para me realizar. Que é aí que vem o êxodo. O êxodo é a necessidade de eu sair para buscar oportunidades. Mas quem me garante que tem oportunidade? Cadê a oportunidade, né? Agora, a gente está falando aqui desse movimento do campo, e imaginando a possibilidade do agronegócio ser cada vez mais forte com esses cursos preparatórios, técnicos, universitários também. Tem um outro problema, professora. Muita gente está deixando o Brasil, a imigração muito grande, né? A gente teve em 2020 mais de 4 milhões de brasileiros que deixaram o país para tentar a vida lá fora. E são cabeças pensantes ali da tecnologia e tudo mais. O que a gente faz? Se a educação ela pode transformar e fazer essa transformação toda, o que a gente pode pensar da educação para mudar esse cenário? Passa pela educação também? A ação educativa, ela tem que vir regada de valor, né? O nosso próprio cérebro, ele precisa ser recompensado para ele se sentir bem. Então, quando eu quero sair desse lugar, significa que eu estou no meu extremo de baixa autoestima. Então, quer dizer, ninguém me valoriza, esse lugar não me valoriza, eu tenho que buscar outro. Então, eu vou e ainda deixo o recado, ó, você não me valorizou, mas o vizinho aqui valorizou. E aí eu começo a produzir para o vizinho e mando um recado para a minha terra. Olha o que você perdeu. Né? Então, isso está acontecendo muito. Eu fico imaginando exatamente, professora, porque quantas cabeças pensantes a gente tem, quantos especialistas a gente tem, e lá fora não tem essa terra que a gente tem aqui, essa agricultura. Mas, por exemplo, Emirados Árabes, Dubai, a gente ouviu aqui recentemente um especialista que está dando palestras lá e tentando entender, montando o time. Se eles estão montando o time, de onde eles vão tirar esse jogador, né?
será do Brasil. Então, por isso que a gente precisa de uma valorização mesmo, né, das pessoas Isso. aqui. O cérebro, ele entende que para manter a pessoa investindo, ele precisa de ter recompensa. Então, quanto mais o sujeito investe em si, mais ele cobra uma recompensa do nível do investimento. Se não há. É o que a gente já destacou aqui, né? Essa questão da metodologia, as pessoas, aquela metodologia de chegar próximo das pessoas, né? É o caminho mesmo, né? Para a gente tentar trazer esse profissional para a verdadeira função dele na vida, o que ele quer ser mesmo. Né? Assim como a gente viu que a professora gosta de falar de educação e eu gosto de perguntar sobre educação também. Professora, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Eu queria muito reforçar que é um assunto que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar atento mesmo, trazer aqui mais detalhes aqui ao longo do programa. Estou de olho demais, quero muito saber o resultado desse IBGE. Do que a gente vai ter, é um cenário, infelizmente, que a gente perdeu a oportunidade de 2020, perdeu a oportunidade de 2021 e que agora parece que vai acontecer com menos recursos, mas vai acontecer. Para a gente finalizar, um bem curto, professora, educação e agricultura andam juntas? Anda, com a ação educativa. Onde há ação educativa, há fortalecimento de objetivos. Né? E planejamento é tudo que tem de melhor. Empreendedorismo, agroecologia, tem tudo aí para estudar. Quem quiser encontrar a senhora nas redes sociais, tem um caminho aí? Tem. Instagram é @doutora Ângela Matilde e Facebook também. Legal. Mais uma vez, muito obrigado. E o nosso AgroB vai ficando por aqui, agradecendo a você que chegou até aqui no canal Viver Brasil. Muito bom, viu, gente? A programação nesse dia só começando com muita coisa boa. Daqui a pouquinho mais programas interessantes para você. E lembrando que é no canal 527, claro, HD, no canal 9, analógico, e também estamos no nosso canal no YouTube, canal Viver Brasil. Nosso jeito diferente de falar sobre agropecuária, de agronegócios. Um abraço, até amanhã.